Eu sei qual é o seu maior medo. É o meu também. Quando nós recebemos o diagnóstico do nosso filho, a primeira coisa que passa pela cabeça depois de todo o turbilhão emocional é essa pergunta que não conseguimos nem falar em voz alta. O que vai ser dele quando eu não estiver mais aqui? A nossa jornada já é mais cara hoje. Terapias, remédios, planos de saúde, adaptações. E enquanto a gente gasta mais do que a maioria das famílias, o tempo passa e o futuro vai chegando. A poupança não cresce o suficiente, a inflação corrói o que a gente guarda e ninguém fala sobre estratégias de investimento pensadas para quem tem filho atípico, porque o nosso horizonte não é de 5 anos, é de uma vida inteira. E é por isso que esse canal existe. Aqui a gente constrói junto a carteira atípica, investimentos de longo prazo acessíveis, pensando no futuro dos nossos filhos. Eu vou ser direta com você. Renda fixa, ela é ótima e ela precisa fazer parte da sua carteira de investimento sim. Mas ela sozinha não consegue fazer o dinheiro crescer acima do custo de vida de uma pessoa que pode precisar de suporte para sempre. Pensa comigo, uma terapia que hoje custa R$300, daqui a 20 anos pode custar 900 ou mais. E o que garante que o dinheiro que você está guardando vai acompanhar isso? Você precisa de ativos de crescimento real, ativos que valorizem junto com as tecnologias que vão dominar o mundo nas próximas décadas, ativos que sirvam o futuro do seu filho, não o passado da economia. E é aqui que entram as famosas terras raras. Olha só, antes de falar em investimentos, você precisa entender o que está comprando, certo? E eu prometo que vai valer cada segundo desse vídeo. Fica ligado aí, não pisca o olho. Terras raras são um grupo de 17 elementos da tabela periódica. Os nomes parecem difíceis, mas sem eles a tecnologia simplesmente para. Nenhum outro metal na Terra consegue reproduzir suas capacidades simultâneas. Então você não precisa decorar todos esses nomes que estão aparecendo aqui, mas precisa entender porque eles são insubstituíveis e porque nenhum outro metal da tabela periódica consegue fazer o que eles fazem. Esses 17 elementos têm 3 propriedades físicas únicas que, combinadas, os tornam essenciais para tudo que é moderno. A primeira delas é o magnetismo excepcional. A estrutura eletrônica desses elementos contém muitos elétrons desemparelhados e isso permite que eles armazenem quantidades absurdas de energia magnética. Um ímã de neodímio, por exemplo, armazena 18 vezes mais energia magnética do que um ímã do ferro do mesmo tamanho. Pensa o que isso significa na prática. Um motor elétrico que cabe na palma da mão, mas é poderoso o suficiente para mover um carro de mais de 1 tonelada. Sem ele, não existe Tesla, não existe BYD, não existe turbina eólica e nem robô cirúrgico. A segunda propriedade é a luminescência. Alguns desses elementos emitem luz que de forma assim muito precisa e estável, quando estimulados. É por isso que a tela do seu celular tem cores tão vivas. Európio, térbio e ítrio estão na tela que você está olhando agora. Érbio amplia o sinal dentro dos cabos da fibra ótica que carregam a internet pelo mundo inteiro. A terceira característica é a condutividade e resistência térmica. Esses elementos eles conduzem eletricidade e calor de forma eficiente, mesmo em temperaturas extremas, algo que metais comuns não conseguem. Isso os torna indispensáveis em chips de inteligência artificial, semicondutores e sistemas de defesa. Agora presta bem atenção no que eu vou te dizer. O dado que muda tudo. A China, ela domina mais de 60% da extração e cerca de 80% do refinamento mundial de terras raras. O mundo inteiro depende de um único país para fabricar motores elétricos, turbinas de energia limpa, chips de inteligência artificial e equipamentos médicos. Isso não é coincidência, é estratégia geopolítica. E a prova disso é que em 2010 a China cortou as exportações de terras raras para o Japão durante uma disputa diplomática. E o Japão, uma das economias mais tecnológicas do mundo, ficou refém. Os Estados Unidos, a Europa e o Brasil estão correndo agora para criar fontes alternativas e essa corrida vai durar décadas. E uma notícia que saiu essa semana mostrou que o Brasil está no centro disso tudo. A mineradora Serra Verde, em Goiás, a única fora da Ásia capaz de produzir as
os 4 principais elementos magnéticos de terras raras em escala, foi adquirida pela americana USA Rare Earth por 2,8 bilhões de dólares. Sabe o que é isso? Por uma mina no interior de Goiás. Isso é o tamanho do que está acontecendo, gente. Quem controla as terras raras controla a próxima era da humanidade. Você deve estar pensando, eu já gasto tanto com terapia, como é que eu vou investir nisso? Isso deve ser muito caro. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Você não precisa ser milionário. Porque o foco da carteira atípica é a acessibilidade. Lembra disso? Então, eu vou te dar uma opção bem direta na B3, sim, na nossa Bolsa de Valores do Brasil, que é um BDR da MP Materiais com o ticket M2PM34. Eu não quero te dar isso daqui como indicação de investimento, de forma alguma, mas é para você saber que na nossa B3 é possível sim já investir em terras raras. Veja, estou aqui no site TradingView. Eu utilizo muito ele para fazer análises gráficas dos ativos que eu opero. Então vamos lá, vou fazer aqui só para te mostrar, para você não precisa entender agora o que é análise gráfica, mas aqui é o gráfico da MP Materiais. Então você observando bem, a gente vai fazer aqui uma análise rápida, como a gente vai projetar para anos para o investimento para os nossos filhos, então vou colocar aqui o time de meses, né? Não faz sentido eu analisar dia nem 15, nem por minuto. O que é que eu quero passar para vocês que estão iniciando, que não sabem o que é análise gráfica? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a gente vai analisar um ativo, a gente tem que levar em consideração a análise técnica. Pelo menos eu gosto muito para ter o meu time de entrada, saber qual o momento que eu faço a compra, a aquisição daquele ativo, mas principalmente analisando os fundamentos daquela empresa. Então, quando a gente fala de terras raras, por si só, a gente já sabe que pensando a longo prazo, é como se fosse o ouro, a descoberta do ouro no século XXI. Justamente para quê? Para que a gente pense, imagine que esse ativo, que hoje custa está em média de R$60, né, a cotação dele de fechamento no mercado foi R$60,79 na última sexta-feira, ele simplesmente vai crescer ao longo dos anos, né? Então, o objetivo é que ele aumente, ele se valorize e seja um grande investimento para os nossos filhos. É um momento bom para você entrar, imaginando que daqui a anos esse ativo irá se valorizar. Investir em terras raras não é para ganhar dinheiro rápido mês que vem. É uma aposta no mundo que está sendo construído hoje e que vai estar em pleno funcionamento quando os nossos filhos precisarem de independência, de suporte, de dignidade lá no futuro. A compra de 2,8 bilhões de dólares, gente, que aconteceu essa semana não foi por acaso. Foi o sinal mais claro que o mercado poderia dar. Terras raras são o ouro do século XXI e o Brasil está no centro dessa disputa. Plantar hoje, colher daqui a 15, 20 anos. Se você quer aprender a construir essa segurança de forma inteligente, sem comprometer o orçamento das terapias de hoje, se inscreve aqui no canal do Carteira Atípica, toda semana um vídeo diferente, sempre pensando no futuro financeiro de longo prazo para os nossos filhos. Comenta aqui embaixo qual é o seu maior desafio financeiro hoje na rotina atípica que você tem. Eu quero ler cada uma dessas respostas. Então, até o próximo vídeo.